na carta de Paulo a Filemon. Ela é uma carta tão pequenininha que corre o risco de você virar sua página e ela não aparecer, né? Mas ela fica lá depois das cartas pastorais, antes de Hebreus ali, depois de Tito, coladinho com Tito, entre Tito e Hebreus, você vai encontrar aí Filemon. Se tiver com dificuldade de achar, porque está agarrada a página, tem Bíblia que é uma folha só. E se você nunca leu uma carta da Bíblia inteira, você vai ler hoje. Você já vai poder dizer, eu li um livro da Bíblia. Me acompanha aí. Antes, deixa eu falar para você um anúncio que não foi dado aqui. No dia 16, sexta-feira, 17 é sábado, é 16, né? Nós teremos mais um encontro bate-papo com casais, tá? Então, você que tem vindo nos nossos encontros, já guarda essa data aí, tá? No dia 16, 7h30, sexta-feira. A gente vai anunciar outras vezes. O pessoal do marketing aí já pegou a informação, tá? Quando puder, já faz o trabalho para a gente aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Eu mando ele de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, também quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele te prejudicou em alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você também algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de você, que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu estou pedindo. Além disso, prepara para mim um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, está te enviando saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Carta interessante, né? Veja bem, eu escolhi para falar dessa carta de Filemon hoje, nessa manhã, que para nós
Para nós crentes é uma manhã importante, que é uma manhã de ceia, não é? Infelizmente a chuva e o frio talvez tenham espantado aí um percentual grande dos nossos irmãos, mas é uma manhã importante para nós. E eu queria trabalhar com vocês essa carta de Paulo a Filemon, essa pequena epístola que para alguns não passa de um bilhete que Paulo manda para essa pessoa chamada Filemon. E eu quero trabalhar com vocês nessa carta de uma forma panorâmica, ou seja, nós não vamos entrar nos detalhes dessa carta, e eu vou dizer para você o porquê disso, porque o conteúdo dela é muito rico, e nós precisaríamos de um tempo maior para isso, para que a gente fizesse de fato uma exposição completa, uma exegese dela, para que a gente conseguisse trabalhar detalhes nessa carta, que são detalhes importantes, e que traz para nós um ensino muito importante a respeito da palavra de Deus, não é? Então, essa carta, ela se constitui um material precioso para nós, um material rico, e é impressionante como a palavra de Deus, quando nós estudamos ela à luz do Espírito Santo, ela desabrocha para nós um mundo de informações importantíssimas. E aí eu vou repetir para você aquilo que eu falei na escola bíblica dominical. Um cristão que tem a sua Bíblia e ele só lê essa Bíblia, só tem contato com essa Bíblia de forma superficial, é a mesma coisa, guardando as devidas proporções, de você planejar uma viagem daquela maravilhosa Fernando de Noronha. Não sei se alguém já foi aqui, eu nunca fui, tá, irmãos? Mas uma viagem maravilhosa, Fernando de Noronha, e quando você chega lá em Fernando de Noronha, você põe lá o seu sungão, e a única coisa que você faz é ficar pulando ondinha na praia. Não faz nenhum sentido. Faz isso em Ubatuba, faz isso em Guarujá, faz isso nas praias lá no Rio, mas não em Fernando de Noronha. Porque a beleza de Fernando de Noronha está debaixo d'água. Você vai precisar mergulhar e mergulhar, talvez em alguns lugares um pouquinho mais fundo, para que você tenha acesso à grandeza daquele lugar. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando você não estuda a Bíblia, você se torna aquele crente que você nada na superfície da vida espiritual. Você não consegue chegar no maná de Deus. Você não consegue chegar na grandeza de Deus. Você não consegue chegar naquele lugar da preciosidade que Deus tem, tanto para a sua vida, quanto para a vida da sua igreja, quanto para a sua comunidade, para o seu país, para o seu povo. Você não vai chegar nisso, porque tudo que você sabe da Bíblia está na superfície. O que está na superfície não reflete aquilo que está no profundo, lá no fundo da coisa. Às vezes você passa em cima de um mar lindo, como lá em Porto Seguro. Esse eu fui, tá, irmãos? Lá em Porto Seguro você tem um fenômeno muito interessante. Você pega uma escunazinha daquela, numa determinada hora do dia, você vai para um lugar chamado Coroa Alta, ou Coroa Vermelha, o negócio Coroa Alta, Coroa Vermelha, né? O mar abaixa. Quando a maré abaixa, os corais todos ficam na superfície. E a gente viu coisas incríveis. A Marina, então, desencalhou uma tartaruga, lembra? Grande, de um coral daquele, coisa que você não vê. Se você passar de avião por cima daquele mar, você não vai ver aquela beleza que tem ali embaixo. Assim é a palavra de Deus. E aí a gente vai ter muita gente dentro das igrejas construindo a sua relação com Deus em torno do achismo, produzindo comportamentos que não são peculiares da vida cristã, apresentando uma gama enorme de distorções espirituais, porque não mergulham na palavra de Deus, resumiram a palavra de Deus a leituras superficiais e aprendizados devocionais. E a Bíblia não é isso, é muito mais do que isso.
Assim é essa carta de Filemão. É uma carta pequena, mas com uma profundidade incrível de informações. Tão grande que quando nós... Rapaz, parece que estão beliscando as crianças todas da igreja hoje. Está prestando atenção. Quem é que está no controle das crianças? Tem que ver com essa irmã aí. O que está acontecendo? A irmã está beliscando os meninos aí. Né, Estão beliscando as crianças. Não pode beliscar a criança não, gente. Então, veja bem. A carta de Filemão é uma carta com uma profundidade muito grande de informações sobre a vida cristã. E aí, veja bem... nós não vamos conseguir extrair tudo isso nessa manhã, né? Nosso tempo é curto, em outro momento a gente vai fazer isso. Mas alguma coisa legal a gente vai pegar para nós aqui na carta de Filemão. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano 60, talvez alguém fale um pouquinho menos, um pouquinho mais, e provavelmente quando Paulo estava preso na cidade de Roma. Alguns vão dizer que talvez não fosse Roma, fosse uma outra prisão ali nas regiões de Éfeso, por exemplo, mas esses detalhes não são importantes para nós agora. Mas Paulo, nessa prisão, ele escreve essa carta, e o assunto central dessa carta girou em torno da devolução de um escravo fugitivo para o seu dono. Esse é o tema, mais ou menos, aí, o assunto, não o tema, mas o assunto que gira em torno da carta. Paulo está escrevendo para devolver esse sujeito, Filemão, Onésimo, ao seu dono, que é Filemão. Então, essa carta, uma outra coisa interessante nela, é que ela não é uma carta doutrinária. Nós não vamos encontrar dentro dessa carta doutrinas importantes da fé cristã, como Paulo ensina, por exemplo, a uma carta que precisa ser anexada a isso aqui para o entendimento de algumas coisas, que a gente não vai fazer isso aqui hoje, como a carta de Colossenses, que é uma carta cheia de conteúdo doutrinário, como Efésios e outras cartas de Paulo, como 1 Coríntios, ali no capítulo 15, a doutrina da ressurreição. Então a gente não vai encontrar nessa epístola aqui, nesse bilhete que Paulo escreve para Filemão, alguma coisa que é doutrina para a igreja. A gente não vai encontrar isso nessa carta, né? Mas essa carta expressa de maneira bem clara e bem prática, grava isso, porque isso é o que nós vamos trabalhar bastante aqui. Essa carta, ela expressa de maneira bem clara e bem prática o espírito do cristianismo. O espírito do cristianismo você vai encontrar nessa carta. O espírito do que é a fé cristã, do que é a vida espiritual, do que é o desenvolvimento da vida espiritual, do que é a prática da vida espiritual, você vai encontrar nessa carta. Então, o cristianismo, diferente de todas as outras religiões, ele não se resume, por exemplo, a conceitos e ideias que são divorciadas da vida. Isso não é o cristianismo. Você pode ir, talvez, em outras religiões, em outras situações, onde o sujeito vai para um templo, ele aprende um monte de coisa, mas a vida pessoal dele pode andar divorciada daquilo que ele aprende ou daquilo que ele ensina, porque nem mesmo ele vai ser confrontado com esses ensinos dele. Mas quando a gente fala de cristianismo é diferente. O cristianismo não é uma fé, o cristianismo não é uma religião divorciada da nossa vida pessoal, não é assim que funciona a vida espiritual. Então, quando a gente vai para a nossa vida espiritual com esse pensamento, nós vamos ter problemas, nós vamos ter desconfortos, porque o cristianismo vai fazer isso, ele vai confrontar a gente o tempo todo. Então, o cristianismo ele não se resume a vir às reuniões da igreja e a ouvir coisas que vão me ajudar a viver melhor. Também não é isso. O cristianismo não é isso. Vamos lá para a igreja porque ela tem uma palavra que vai me ajudar a viver melhor. É claro que existe um viés do cristianismo que vai fazer isso com as pessoas, mas isso não é a essência dele. Ele é muito mais que isso. O cristianismo é uma religião que vai nos desafiar diariamente a fazer uma associação direta entre aquilo que eu ouço e aprendo com a maneira como eu vivo. O cristianismo vai fazer isso comigo. Ele vai me desafiar o tempo todo a pegar esse material que eu estou ouvindo aqui hoje
Ele vai me desafiar a pegar o material que está sendo ensinado, o material que eu leio na palavra de Deus, o material que eu escuto, que eu aprendo. O cristianismo vai dizer para mim: Paulo, você vai ser desafiado a confrontar isso com a sua vida. É isso que ele vai fazer comigo. Então, a minha cosmovisão, as minhas atitudes para com Deus, as minhas atitudes para com o outro, elas serão necessariamente mexidas pelo cristianismo. Vai mexer. É por isso, presta bem atenção, é por isso que o cristianismo bíblico não é uma religião de adesão. Eu vou passar para a sua igreja. Eu ouvia muito isso na zona rural: vou passar para crente. Não é? O cristianismo não é uma religião de adesão, ela é uma religião de conversão. É diferente. Por que isso? Porque uma pessoa que tenta viver o cristianismo sem conversão, dificilmente ela vai conseguir enganjar-se na proposta de Cristo. Ela não vai conseguir. Talvez ela pode até viver alguma coisa, mas ela não vai muito adiante. Ela vem para a igreja, algumas coisas a respeito do cristianismo ela consegue até se enganjar, mas não muito mais do que aquilo. E até mesmo essas coisas, essas pequenas coisas que ela consegue ou pensa que conseguiu se enganjar, ela vai ter limites de desenvolver aquilo, porque não houve conversão, houve uma adesão. E nessa carta nós podemos ver aqui como o espírito do cristianismo se fez presente, desafiando essas pessoas a ir para além do aprendizado, para além daquilo que se ouve, mas para uma vivência real do que é a fé cristã. Então a gente vai ver isso de uma forma que você não vai encontrar muita gente falando por aí. Normalmente as pessoas, elas centram na vida de Paulo só, mas hoje nós vamos falar do espírito do cristianismo na vida de Paulo, nós vamos falar do espírito do cristianismo na vida de Filemão, e nós vamos falar do espírito do cristianismo na vida de Onésimo. Os três personagens passaram por um processo doloroso, onde o espírito cristão, a vivência cristã, teve que se valer, se fazer presente naquele momento. E aí a gente vai aprender coisas incríveis aqui com cada um deles. Por exemplo, como que o espírito do cristianismo manifestou-se na vida de Paulo aqui? Paulo se constituiu aqui uma coisa interessante, veja bem, ele tem contato com Onésimo. A gente não sabe bem como, não sabe se Onésimo foi preso com ele. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história da escravatura, mas de uma forma superficial também. A gente não sabe se ele teve contato com Paulo numa casa-abrigo. A gente não sabe se ele teve contato com alguém que conheceu Paulo e levou ele até Paulo, mas ele conheceu Paulo, Paulo pregou a palavra para ele, e Paulo então ganhou esse sujeito. E a partir do momento em que Paulo ganha esse sujeito para Cristo, Paulo agora tem um desafio, que é pegar esse sujeito pecador, ofensor, esse sujeito que possivelmente, além de fugir, também roubou o seu patrão, o seu senhor. E ele tem agora a difícil tarefa, diplomática tarefa, de reconduzir esse sujeito ao seu senhor. Você consegue pensar dentro da Bíblia alguém que fez isso? Alguém que pegou um sujeito devedor, pecador, e reconduziu ele ao seu senhor? Você consegue pensar em alguém? Cristo. O papel de Cristo foi justamente esse, de ser esse mediador. Paulo estava se colocando numa posição mediadora. Ele estava pegando esse sujeito Onésimo, todo deformado, cheio de erro, com problemas com o seu senhor, e dizendo: olha, eu vou te levar de volta para o seu dono. E com todo o trato possível, o apóstolo então se posiciona como um construtor de pontes, e ele constrói duas pontes significativas: ponte entre homens e homens, e ponte entre homens e Deus. Então Paulo, para Filemão e para Onésimo, ele construiu ponte entre esses homens e Deus, porque foi ele também que ganhou Filemão. O ecos do seu trabalho ganhou Filemão, tanto que ele vai dizer para Filemão: olha,
Se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta, para não dizer que você me deve a sua própria vida. E aí ele diz para Filemão: irmão, é o seguinte, deixa eu ter algum benefício também por nós dois sermos crentes, deixa eu ganhar alguma coisa de você, me abençoa com alguma coisa aí, irmão. É isso que ele está fazendo. Ele construiu uma ponte entre Filemão e Deus, e construiu uma ponte entre Onésimo e Deus, porque Onésimo também chegou para ele pecador, e ele pega esse cara e fala de Jesus para esse cara, e abençoa a vida dele, e cria essa ponte, que agora eu tenho dois caras que estão vivendo a mesma fé. Mas ele construiu pontes entre homens e homens também. Agora eu preciso juntar essas duas pessoas. Então ele vai lá e pega e traz um para o outro, não é? Esse trabalho foi realizado por Cristo. Ele fez essas pontes. Ele uniu pessoas com pessoas e uniu pessoas com Deus. E o que Paulo está fazendo é reproduzir na sua vida o ministério de Cristo. E para isso, Paulo usa um mecanismo muito interessante, muito presente na vida de Jesus, que é a empatia, ou a compaixão. O que é isso? Eu consigo entender Onésimo, escravo. Por quê? Porque eu também sou um escravo, e também estou preso. Eu consigo entender o que está passando na mente desse cara, eu consigo entender as angústias desse cara, eu consigo entender os medos que esse sujeito tem, porque eu estou vivendo a mesma coisa que ele. Mas eu consigo entender Filemão também como um senhor de escravos, como um cara participante de uma cultura que moldou a cabeça dele, porque eu vivi no farisaísmo anos da minha vida com minha mente fechada também para aquilo. Eu persegui os crentes, tamanho era a minha visão reduzida de Deus, até o dia que eu tive que ser colocado com a cara no chão, até o dia que Jesus teve que realmente me confrontar, e aí sim, eu saí de um ponto para o outro, de um outro para o outro, e montar aquele equilíbrio da minha vida. Então ele consegue unir essas duas pessoas, através dessa empatia, dessa compaixão. E o que eu quero dizer e aprender com a vida do Paulo? Que esse é um aspecto da vida cristã. Nós fomos chamados para reproduzir o ministério de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso, para nutrir em nós e trabalhar em nós essa questão da empatia e da compaixão pelo outro. A gente foi chamado para nutrir em nós essa ideia de construir pontes entre pessoas e Deus, e pessoas entre pessoas. Esse é o espírito do cristianismo, diferente de qualquer outra fé e de qualquer outra religião. O espírito cristão é o espírito da união. O espírito cristão é o espírito de levar pessoas a Cristo. O espírito cristão, esse espírito da gente conseguir entender um pouco da vida da outra pessoa. Então eu aprendo com Paulo o primeiro aspecto do espírito do cristão aqui na carta de Filemão. Agora eu quero aprender com Filemão, né? O desafio que Paulo faz a Filemão é muito significativo e muito atual também. Vamos ver o perfil desse cara, tá? Se você pudesse, não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, mas os primeiros versículos, ele vai montar um perfil de Filemão, tá? Primeiro, Filemão era cooperador de Paulo, cara que trabalhava com a mesma visão, com a mesma fé, um parceiro de trabalho. É esse que é o cooperador, Filemão. É um cara que Paulo podia contar com ele lá em Colossos. A casa de Filemão era em Colossos. Por isso que essa carta, ela tem que ter um vínculo, algumas ideias, ou para eu entender um pouquinho o que Paulo está cobrando dele, eu preciso lá em Colossenses também, eu não vou fazer muito isso aqui hoje, porque essas cartas, foi escrito, ele teve acesso a outra também, né? A igreja está reunida na casa dele, né? Então eu tenho aqui um cooperador, um companheiro de lutas. Não é isso que Paulo fala? Companheiro de lutas. Ou seja, nós passamos as mesmas dificuldades juntos, Filemão. Nós militamos pelas mesmas coisas, Filemão. Nós estamos juntos nessa parada, Filemão. Outra coisa, ele é o anfitrião da igreja. A igreja era na casa dele, porque naquela época não tinha templo. Não era assim, todo mundo sai do seu conforto do lar
e vem para cá, para esse lugar, e todo mundo vai para casa e está tudo certo. Não, lá todo mundo ia para a casa dele. E lá rolava ceia, lá rolava adoração, lá rolava o canto. Então era um cara crente, de fato, era um cara envolvido com as coisas, né? A vizinhança já olhava, Filemão sabia, da casa dele tem aquela seita lá, o tal dos do caminho, aquele pessoal que fica falando que Jesus ressuscitou, é lá na casa do Filemão, lá, ó. Então o Filemão quebrou com a sociedade, não tem jeito, ele já rompeu com a sociedade dele, né? Ele era um cara que tinha fé em Cristo, né? Essa fé em Cristo e amor pelos santos também tem lá em Colossos, direitinho como é que está aqui, não vou me lembrar o versículo, mas é direitinho, a mesma formatação que tem lá na carta de Colossenses, tem a carta de Filemão, né? Essa fé em Cristo e esse amor pelos santos, uma coisa relacionada à outra. Eu tenho fé em Cristo, eu tenho amor pelos santos. Eu não tenho fé em Cristo, eu não tenho amor pelos santos. É mais ou menos assim. Então ele vai dizer assim, cara, você é um cara de fé, você conhece Jesus, você crê em Cristo e você tem amor pelos crentes. Olha que perfil de sujeito. Um exemplo de cristão. Aí Paulo vai dizer assim, você reanima o coração dos santos. E depois Paulo vai dizer para ele, reanima o meu também, cara. Reanima o meu também. O que é o cara reanimador? Ele motivava as pessoas com a sua vida. Era aquele sujeito que você olhava para ele e falava assim, cara, eu vou me espelhar em Filemão, porque Filemão é um cara de luta, Filemão é um cara parceiro do evangelho, Filemão é um cara que está sempre junto, o cara ensina com a vida, cara. Ele anima a gente diante das dificuldades a sermos crentes em Cristo Jesus. Hospitaleiro, não é? Porque Paulo vai dizer para ele, olha, além de tudo, arruma um quarto aí para mim, que eu vou sair dessa prisão e vou dormir na sua casa. E você imagina quantos outros crentes e missionários passavam por Colossenses e passavam ali, que a igreja era na casa dele. Lá em Miradouro, por exemplo, antes do meu ministério lá, nos tempos mais antigos, dizia-se muito que o pessoal da zona rural, quando vinha para a cidade ou vinha para a igreja, normalmente ia para a casa do pastor, para lavar os pés, para descansar, para pousar, para se alimentar, para dormir. Isso acontecia nos tempos antigos, aquele tempo mais rural da igreja, né? E aqui não devia ser diferente disso, não. As pessoas que partiam de outras cidades, as pessoas que estavam nessas viagens missionárias, provavelmente passavam aqui pela casa de Filemão. Então, um cara hospitaleiro. E por último, do perfil dele, esses três nomes que aparecem aí associados, que é o Filemão, que é os outros dois de uma mulher e de um outro homem, diz-se ser a família de Filemão, né? A esposa dele e o filho dele. E o filho dele aparece na carta de Colossenses como sendo um cara de frente na igreja, ou seja, nós temos um homem com uma família envolvida na igreja, a família toda. Se isso procede, se essa informação procede, nós temos uma família toda envolvida com a causa cristã. Esse é o perfil desse homem Filemão. Pelo menos é assim que Paulo vê Filemão e é assim que ele se apresenta para a sociedade, para a igreja, não é? Mas agora chegou a hora dele mostrar de forma mais significativa o peso da sua fé. E aí Paulo, então, vai falar para ele como uma prova, né? É uma prova, na verdade, Filemão está vivendo aqui, de que Cristo mudou a vida dele, e vai dizer, Filemão, você tem fé em Cristo? Você tem mesmo fé em Cristo, Filemão? Você tem amor pelos santos, Filemão? Você é um homem piedoso, Filemão? Então segura essa aí que eu vou te mandar, estou te mandando Onésimo de volta. Segura essa aí que eu vou mandar para você. Irmãos, veja bem, Onésimo saiu da casa de Filemão e provavelmente roubou ele. Isso é provavelmente porque são deduções baseadas na fala que Paulo está dando, que se ele te deve alguma coisa, tá certo? Escravo grego, romano, não tem nada a ver com escravos da escravatura que nós tivemos aqui no século XVIII, XVII, se eu não me engano. Tanto a escravatura na América do Norte como na América do Sul, não é, é diferente disso. Não é uma questão étnica, não é uma questão de cor de pele, são outros agravantes e a posição dele também é diferente. Tá? Algumas coisas semelhantes, mas algumas coisas muito diferentes. A questão é que quando um escravo sai e ele faz o que Onésimo fez, o governo romano dá direito ao senhor do escravo a fazer o que ele quiser, normalmente matar ele, mata ele, crucifica ele, podia crucificar Onésimo. Ele podia espancar Onésimo, ele podia mandar alguém fazer isso com Onésimo. E aí você pensa assim, pastor, mas ele não era capaz de fazer. Olha, não pensa assim, sabe por quê? Porque é um homem dentro de uma cultura, é diferente.
É um homem dentro de uma cultura prevalecente da sua época, com mecanismos de atuação que nem sempre vão mexer na consciência e nos padrões éticos e morais como mexe com a gente. Então ele era capaz sim de fazer isso com Onésimo. E ninguém ia recriminar tanto ele assim, porque ele estava tomando uma posição social aceitável de fazer isso com o escravo. Então a condição de Filemão, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a condição de Filemão em receber Onésimo de volta não é tão simples assim, como por exemplo, vamos pensar que você tem uma empresa, uma loja, alguma coisa, um empregado lá na sua casa, você contratou alguém que foi lá limpar a sua casa, tinha uma nota de dinheiro lá, a pessoa meteu a mão naquele dinheiro e foi embora, ou na sua empresa roubou um produto e foi embora, e você, puxa vida, a pessoa largou o emprego, foi embora, ainda me roubou. Aí um dia essa pessoa entra dentro de uma igreja, aceita Jesus como seu salvador, ela conta a história, e a pessoa lá na igreja fala assim, vamos fazer o seguinte, isso está te incomodando, vamos voltar lá no seu patrão e pedir perdão a ele, ele é crente também. Aí leva o seu funcionário lá de volta e você com aquele espírito que diz, não, está de boa, cara, fica em paz. Aí, inclusive, tua vaga está aí, cara, vem de volta. Isso é difícil? É, mas não é igual aqui. Tem uma distância muito grande do que está acontecendo aqui entre esses dois homens. A proposta do cristianismo, gente, é uma proposta de perdão, é uma proposta de reconciliação, é uma proposta de aceitação. Essa é a proposta do cristianismo. Agora veja bem a coisa incrível nisso aqui. Observe o detalhe muito importante. Está aí nos versos 8, 9, 14 a 16. 8, 9, 14 a 16. Presta atenção nisso. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, por que Paulo está dizendo isso? Porque o dever do cristão, no papel dele, era aceitar. Esse é o seu dever. É como se ele estivesse dizendo, Filemão, o seu dever é perdoar Onésimo. O seu dever é aceitar Onésimo de volta, e eu, na condição de apóstolo, eu posso mandar você fazer isso. Porque senão não tem nenhum sentido a igreja nem ser na sua casa. Não tem sentido, se você não é capaz de cumprir esse dever. Mas veja bem o que Paulo faz. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo. Agora vamos lá no verso 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. O que Paulo está falando? Onésimo, deixa eu te dizer uma coisa, o Filemão. O teu dever é aceitar, e aceitar de coração. O teu dever, meu irmão, é abraçar, e abraçar de coração, e não olhar mais para ele como escravo, porque ele não é mais teu escravo, ele é teu irmão agora. Olha a loucura da coisa. Onésimo, o Filemão, a coisa é grande, Filemão. O espírito cristão que você manifesta lá naquele perfil, quando você vai para a igreja, canta sobre o amor, quando você fala sobre o amor com as pessoas, quando você lê a Bíblia e se enche de amor. Agora está na hora de mostrar se isso é verdade, cara. Eu estou te mandando um abacaxi espiritual para você descascar. Filemão foi então desafiado a manifestar um dos pontos mais cruciais da nossa fé, o perdão incondicional, que foi isso que Cristo fez por nós. Quando a gente vai vir para cá ceiar, o que nós estamos fazendo aqui, se não lembrando o que Ele fez por nós? Quando a gente participa desse momento que come pão e vinho, aqui no caso nosso é suco, qual é o sentido disso, se eu não consigo reproduzir isso num irmão que um dia deixou de olhar para mim dentro da igreja? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de eu falar de amor, se eu não consigo nutrir paz com quem está sentado no banco do meu lado?
Qual é o sentido dessa vida espiritual? Não tem nenhum. É balela, é furada. Um dos pontos principais do cristianismo é perdão. E a gente tem que aprender a fazer isso. E Filemão, com todo esse perfil de cara legal, com todo esse perfil de cristão, agora ele estava enfrentando o maior desafio da sua vida, deixar transparecer, de fato e de verdade, o espírito do cristianismo através da sua atitude. Agora, olha que coisa interessante, quando Paulo escreve a Filemão, por mais que você diga assim, essa carta é uma carta particular, mas ele cumprimenta outras pessoas. Sabe qual que era a expectativa? É que essa carta fosse lida lá na casa de Filemão, na hora que a igreja estivesse reunida, para que todo mundo aprendesse com Filemão como é que faz. Como é que faz? Todo mundo queria saber qual era a decisão que Filemão ia tomar. O que ele ia fazer com esse abacaxi que Paulo jogou na mão dele, né? E Paulo ainda tira uma onda, ele vai preparando um lugar que eu estou indo. E agora, por último, eu quero aprender o espírito do cristianismo na vida do Onésimo. Então, eu já tenho Paulo, que é o construtor de pontes, é o mediador. Eu tenho Filemão, que manifesta o espírito do perdão. E agora eu tenho Onésimo. A situação de Onésimo não foi muito diferente. Ele foge do patrão, possivelmente roubou seu patrão que havia confiado nele, mas agora ele converteu. E agora? E ele sabe que naquela época ali, né, não era como hoje, um monte de igreja, que o sujeito faz a besteira aqui, vai para outra igreja ali, ele fica de mal ali, vai para outra lá, né, principalmente em cidades, aqui ainda é pequeno, mas cidades que tem muita igreja, costuma o cara ficar rodopiando de ponto em ponto, até ele não sei para onde ele vai parar com aquilo, entendeu? Mas ele fica rodopiando, não se conserta, não pede perdão, não se cura em lugar nenhum, ele vai rodopiando, mas aqui não tem como fazer isso não, Ele conheceu Paulo que conhece Filemão, não tem jeito, a coisa ali era restrita, o ambiente era pequeno, são poucas igrejas, eu posso até ter um contexto geográfico grande, mas igreja cristã, estava tudo no controle, não tinha como fugir daquilo ali, ele tinha que voltar e pedir perdão. Ao se converter, então, ele precisa voltar às suas origens e mostrar a sua nova vida. E aí ele é desafiado a pedir perdão e dar provas da sua conversão. Outro espírito do cristianismo, outra atitude do cristianismo. O cristianismo, o espírito do cristianismo é espírito de transformação, de mudança de vidas, de frutos de arrependimento. Ou seja, não basta só converter, tem que mudar. E tem que mostrar que mudou. Não basta só eu vir para a igreja e levantar minha mão e me arrepiar todo, isso vai ter que aparecer. Não basta só vir para cá falar coisa bacana e chorar que houve uma experiência espiritual na sua vida e que agora você é uma outra pessoa, isso vai ter que aparecer. E na vida de Onésimo isso precisava aparecer justamente nesse retorno que ele volta para. Imagina ele chegando lá em Colossos, batendo na porta de Filemão. Aí vem a mulher de Filemão, Áquia, né? Esse é o nome dela, vem atender. Onésimo, você por aqui? Pois é, patroa. Sabe como é que é, né? Paulo já deve ter dito alguma coisa, adiantou alguma coisa aí para a senhora, né? E Paulo diz uma coisa interessante para Filemão: eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo, ou seja, vai receber, vai abraçar, vai botar um banquete, vamos comer junto, tu está comigo agora. Segundo alguns historiadores, Onésimo se tornou um dos grandes líderes de igreja, citado por Inácio, se eu não me engano. Olha o desafio da vida cristã. Eu converti. Mas qual é a prova disso? O que eu sou capaz de fazer, às vezes, por aquele vizinho meu indigesto, por aquele familiar que de repente já não engulo mais, por aquele conhecido que me ofendeu, por aquela dívida que eu deixei de pagar, por aqueles rolos que eu andei fazendo. O que eu faço agora, no momento em que eu conheci Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Esse é o espírito do cristianismo, não tem doutrina na carta, tem espírito cristão.
O Espírito do mediador, o Espírito do perdão, o Espírito da nova vida em Cristo Jesus. E aí a gente conclui, né, com essa aplicação. O que a gente aprende nessa pequena carta? Primeiro, a vida de um cristão não está resumida a idas e vindas na igreja, tem que ter algo a mais, nós precisamos reproduzir o ministério de Cristo. E como é que a gente faz isso? Ele deu o Espírito Santo para nós. O papel do Espírito é esse. Não é isso que diz lá em Atos 1:8? E virá sobre você o Espírito Santo, você vai ser testemunha aqui, ali, acolá. Isso, o Espírito Santo é isso, é para me ensinar a reproduzir esse ministério maravilhoso de Jesus dentro e fora da igreja. Eu aprendo com essa pequena carta que o cristão é desafiado todos os dias a manifestar uma vida que representa suas crenças. Você vai ver hoje à noite na exposição do Salmo 139, quando Davi chega à conclusão de que não tem um minuto na sua vida que ele não esteja na presença de Deus, ou seja, meu culto não é só aqui. Eu vou sair daqui, daqui a pouco vou para minha casa, e quando eu passar daquelas portas eu ainda estou na presença de Deus, e quando eu entrar no meu carro estou na presença de Deus, e quando eu chegar na minha casa para almoçar estarei na presença de Deus, e assim será continuamente, todos os dias, 24 horas por dia, porque eu não tenho como fugir dessa presença de Deus. Não é incrível isso? Então todos os dias eu sou desafiado a expor através da minha vida, a manifestar através da minha vida o que representa de fato as minhas crenças. O que eu creio aqui nessa Bíblia, o que eu creio aqui dessa igreja, isso tem que ser manifesto lá fora, isso tem que ser manifesto nas minhas relações aqui também. Eu aprendo com essa pequena carta que o perdão, por mais difícil que seja em alguns casos, ele faz parte do espírito do cristianismo. Não perdoar talvez seja não entender o próprio perdão de Deus sobre nós. Não é? Porque você imagina quanta ofensa a gente faz diariamente para Deus e o quanto nós somos perdoados por Ele. Não é? E aí eu tenho que voltar na oração do Pai Nosso. Se você não consegue perdoar o teu irmão, também não vou te perdoar, cara. Como é que é isso? Não é? Então faz parte do... É doloroso, é difícil, tem gente que eu não consigo, pastor. E mais, não é aquele perdão assim, olha Rosa, eu vou te perdoar, porque você não trouxe a minha picanha até hoje, realmente você não trouxe, tá certo? Eu não vou te perdoar, mas é o seguinte, também não quero mais papo contigo não. Tá? Vou começar só com o Júlio, que é flamenguista, com o Paulo, que já me intimou aí na casa dele terça-feira no culto de oração e tal. Eu só vou fazer isso com essas pessoas. Não. Eu tenho que perdoar a Rosa e continuar falando, Rosa, vai trazer a minha picanha, Rosa? É complicada a coisa. É difícil? É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é o espírito do cristianismo. O perdão, então... É o espírito, o cristianismo, então, o último ponto que eu quero abordar aqui como aplicação, é mudança de vida, e essa mudança, ela vai ser exigida de nós. Deus quer ver isso, sua família quer ver isso, a igreja quer ver isso, as pessoas ali fora querem ver isso, o pessoal do seu trabalho quer ver isso, o pessoal da sua escola, da sua faculdade, todo mundo quer ver isso. Que um dia a gente apresenta no batismo, mas que precisa ser vivido diariamente, tá? Diante disso tudo, de tudo que a gente falou aqui do espírito cristão, é que a gente vai ceiar agora. Ok? É agora que a gente vai ceiar. E por que eu quis trazer isso agora? Porque a ceia é um momento muito especial para eu falar dessas coisas com Deus. Para eu falar da minha vida cristã, para eu falar do meu coração, para eu falar das minhas dificuldades, porque quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, é um esquadrinhar da coisa, não é para me condenar não, é para me absolver. Não é para eu me sentir ridículo diante de Deus, não é para eu sair por aquela porta porque eu descobri que eu tenho um pecado e eu vou embora daqui, não é isso, mas é para que você se examine, se esquadrinhe e tome uma posição cristã diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, clame a Ele por força, diga para Ele, Deus, olha, eu ouvi o pastor Paulo falando umas coisas que me incomodou, porque eu não dou conta desse meio, eu não dou Deus, eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta de expor a vida cristã, eu não dou conta de fazer ponte entre pessoas, eu não dou conta disso, Deus. Mas eu não quero sair daqui hoje. Eu quero dizer isso para o Senhor e pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, me moa na moenda, me quebra o coração.
trabalha o meu interior com o teu espírito, porque eu também não posso viver dentro da vida cristã sem essa realidade, porque isso não combina com essa nova vida. Por isso eu escolhi isso para o dia de hoje, para que você faça essa autoanálise na sua vida, porque talvez seja hoje um dia de você falar coisas novas com Deus, de você tratar coisas antigas, mas dizer coisas novas, de você ouvir de Deus propostas novas para a sua vida, para que haja crescimento em você, para que haja desenvolvimento, e você comece a sair da superfície da vida cristã e comece a mergulhar em profundidades, porque é lá onde Deus vai mexer com coisas grandes em você. Amém? Vamos convidar os diáconos aqui.